uma apuração da Isabela Leite e da Cíntia Acaiaba. O PCC, primeiro comando da capital, se instalou em pelo menos 28 países e se infiltra em presídios no exterior para recrutar novos membros e expandir seus negócios com tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro. O PCC usa lá fora as mesmas técnicas que usou para se tornar a organização criminosa com mais lastro e presença no Brasil e agora, como se vê, no mundo. Essas informações constam de um mapeamento feito pelo Ministério Público de São Paulo, obtido com exclusividade pela Cíntia Acaiaba do G1 e pela Isabela Leite, que agora, extraordinariamente, entra aqui no Conexão. Eu fiquei muito pasma lendo a reportagem que vocês já publicaram no G1, porque fica evidente o que, né, as sombras do Estado, porque para ter algum tipo de mobilização e entender qual era o tamanho da infiltração do PCC aqui na Polícia de São Paulo, eles tiveram de assassinar um delator à luz do dia no maior aeroporto do país, para que se caíssem autoridades e policiais de 5 grandes departamentos da Polícia Civil de São Paulo, né? E agora a gente olha lá para fora e, bom, o PCC está no mundo, Isa. Parabéns e conta pra gente. Dani, primeiramente, muito obrigada. Sempre bom estar conectada aqui com vocês. Uma apuração que eu fiz nas últimas semanas com a nossa colega Cíntia Acaiaba, editora-chefe do G1 São Paulo, e que também nos surpreendeu quando a gente teve acesso a esses números. Primeiro, nos chamou a atenção porque a gente está falando de pelo menos 28 países em 4 continentes. E mais, o que também tem chamado a atenção das autoridades brasileiras e também estrangeiras é essa infiltração de integrantes do PCC em presídios no exterior, o que é uma característica, a marca, digamos assim, registrada do PCC, porque foi assim que a facção criminosa começou há mais de 30 anos aqui no estado de São Paulo. Então, eles têm uma expertise enorme para recrutar novos membros dentro da cadeia, o que não é uma experiência pelas autoridades internacionais. E também a decisão por se fixar nesses países. Até então, o PCC enviava integrantes para fechar negócios num período temporário, mas o que esse mapeamento mostrou também é que houve uma decisão de fixação mesmo. Então, esses integrantes estão morando nesses países, o que gerou ainda mais um alerta das autoridades. Eu vou pedir para a gente colocar na nossa tela esse mapa para o nosso assinante ter uma dimensão, então, dessa distribuição dos países. São muitos países, pelo menos 28. Essas informações são compartilhadas com embaixadas, consulados, até para que as autoridades entendam a dimensão do problema. E aí a gente também destacou os países com o maior número de membros faccionados, né, do PCC. Paraguai, Venezuela, Bolívia e Uruguai, né, que estão aqui do lado do Brasil, mas também o que chama atenção é Portugal, que é o principal país, então, e que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Primeiro, falando sobre essa questão dos presídios, a gente teve um movimento nos últimos 5 anos no Paraguai. Então, o PCC faz muito negócio, né, consegue trazer muita droga pela fronteira ali no Paraguai, e muitos integrantes foram presos no país vizinho. E aí o que as autoridades paraguaias começaram a perceber foi uma infiltração e também o domínio de territórios. Em 2019, a gente teve uma rebelião para a conquista de espaço na cadeia, com envolvimento de integrantes do PCC, com registro de 10 mortos e pelo menos 12 feridos. E essa é uma preocupação de quem se debruça muito estudando o PCC. Eu conversei com a Camila Dias, por exemplo, que é pesquisadora da Universidade Federal do ABC, já publicou livros a respeito do PCC, e ela falou que isso dá uma dimensão de como o PCC consegue se infiltrar, consegue recrutar de uma forma até mesmo violenta e como as autoridades em outros países precisam se preocupar. E aí, falando de outros países, eu peço para a gente também dar uma olhada em Portugal. Portugal é o 5º país com o maior número de integrantes nesse mapeamento, é o primeiro país da Europa e por lá também a gente já tem várias confirmações de como o PCC está muito presente. Por exemplo, houve uma confirmação do próprio governo do estado de São Paulo no fim do ano passado que o André do Rep, que é um dos principais traficantes da facção que é considerado foragido, chegou a ficar por lá pelo menos 1 ano.
E aí também a gente tem registrado, acompanhado diversas apreensões de diversas modalidades, inclusive não aquela modalidade que a gente já conhece, no envio de cocaína por meio dos portos, por navios, mas o PCC tem investido pesado no recrutamento de mergulhadores muito experientes que conseguem colocar a droga nos cascos dos navios ou até mesmo por uma espécie de submarinos adaptados. Eles saem da região norte do Brasil, conseguem cruzar o oceano para chegar em Portugal. Esse ano teve uma apreensão de uma dessas embarcações adaptadas que estava levando 6,5 toneladas de cocaína. O Roberto Shoa, que é um outro especialista que a gente ouviu nessa matéria, Dani, ele está em Portugal estudando, é pesquisador da Universidade de Coimbra e falou que nos últimos 2 anos, desde quando ele chegou em Portugal, ele tem sido muito demandado pelas autoridades para explicar o que é o PCC, como o PCC se comporta e até há relatos de operações em Portugal que mostram que o PCC está extorquindo funcionários públicos para que a droga consiga entrar e depois ser distribuída pela Europa. Então, dando uma dimensão desse problema que a gente está trazendo hoje nessa reportagem especial. A gente ouviu muita gente e agora eu separei alguns trechos com a ajuda do nosso editor Guilherme Sete, de outros entrevistados também que dão um panorama e um alerta sobre essa problemática em relação à expansão internacional do PCC. Vamos ver. Eu não conheço nenhuma organização criminosa no mundo, né, que seja mais eficiente no que diz respeito ao controle territorial dentro do sistema prisional do que o PCC. Né? E isso aconteceu, para você ter uma ideia, aqui no Paraguai. Eles começaram a ser presos, a estar inseridos no sistema prisional, eles vão batizando outros membros, eles vão espalhando a ideologia e a disciplina que eles têm, que é muito rigorosa, e eles vão tomando conta do sistema. Então, fizeram isso no Paraguai, depois eles acabam sufocando as facções locais. Hoje o PCC, por exemplo, no Paraguai, é a maior organização criminosa. Cooperação no Brasil, ela é o nosso grande desafio, né? Então, é absolutamente necessário que a gente olhe e tenha como prioridade o fortalecimento, né, e criação, se necessário, de novos instrumentos de pactuação federativa. Isso é absolutamente necessário. E aí, nessa agenda, eu quero trazer algo que me parece muito central, que é a necessidade da criação do Ministério da Segurança Pública. Bom, são muitos desafios, isso está bem claro. A gente procurou a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para se manifestar a respeito desse levantamento e também o que tem sido feito de destaque pelo governo federal. Até agora não tivemos retorno, mas ao longo da nossa programação, se tivermos, claro, trazemos essa atualização. A gente tem acompanhado esforços das autoridades brasileiras para fecharem diversos acordos. Recentemente, o presidente Lula esteve na Europa, assinou um acordo de cooperação com a Interpol para compartilhar informações de investigação. O Ministério da Justiça também, em fevereiro deste ano, esteve em Portugal para assinar um termo muito semelhante, mas são diversos desafios, como os próprios especialistas trouxeram. Inclusive, Dani, a gente está aqui no campus da USP, em São Paulo, onde hoje e amanhã será realizado um seminário que tem como foco a discussão sobre o combate do crime organizado transnacional, um evento organizado pelo professor Leandro Piquet, que é coordenador aqui, né, professor de Relações Internacionais da USP, e são vários especialistas até fora do Brasil, e todos eles até agora, do que a gente acompanhou, têm trazido esse alerta de como a gente precisa trabalhar em conjunto, mas todos sinalizando uma enorme preocupação a respeito não só do PCC, mas também do Comando Vermelho. E aí, Dani, aproveitando até para vender o peixe, é uma reportagem longa, extensa, então eu até convido o nosso assinante para acessar o G1, o QR Code que a gente mostrou aqui na nossa tela ao longo dessa entrada ao vivo, para ter mais detalhes também dessa apuração. Volto com você. Isa, obrigado. O QR Code estava até agora, até o final, aqui à disposição do nosso assinante. O primeiro comando da capital é uma organização transnacional, oficialmente, com porta de entrada na Europa e na América do Norte, o que no continente é inacreditável.